O tema do vídeo hoje é sobre máquinas térmicas. Vamos entender melhor sobre. Primeiro a gente precisa falar sobre a máquina térmica. O que é uma máquina térmica? Máquina térmica é tudo aquilo que pega calor e transforma em trabalho. Então são ciclos termodinâmicos que vão pegar o calor, seja do carvão ou do petróleo, alguma coisa do gênero, e vão transformar em um trabalho útil. Então esse é o esquema de uma máquina. A gente tem uma fonte quente que vai ser o carvão ou petróleo, que vai gerar um calor que podemos chamar de calor de fonte quente, que vai ceder a energia para a máquina, e essa máquina vai transformar esse calor quente em um trabalho, para o movimento ou para qualquer coisa. Só que nenhuma máquina funciona sem perda, então a gente vai ter uma perda do que a gente chama de calor frio. Então, se a gente pega o calor quente gerado pelo combustível na minha máquina, ele vai ser transformado em trabalho e também vamos ter perdas de calor e frio. Os exemplos de máquinas térmicas é motores de combustão interna, motores movidos a gasolina, álcool, diesel e máquinas movidas a vapor, máquinas de Tesser. Usinas termoelétricas, refrigeradores e ar-condicionado, máquinas térmicas invertidas, chamadas também de refrigeradores ou bombas de calor. Máquinas térmicas são todos os dispositivos que operam em ciclos termodinâmicos e que podem transformar parcialmente o calor em trabalho mecânico, conforme a sua eficiência. Máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar a energia térmica em trabalho mecânico. A teoria das máquinas térmicas obedecem à primeira lei da termodinâmica, pois parte da energia na forma de calor que recebe é transformada em trabalho. Esta é a parte de energia útil. A mesma coisa é com a turbina de um avião. A turbina de um avião é uma máquina térmica, bem parecida com aquelas do século XVIII, com uma série de aprimoramentos, é claro. Bom, como já falamos que é uma máquina térmica, é um dispositivo que retira calor de uma fonte quente e transforma em trabalho. No meio do caminho, perde um pouquinho de calor para a fonte fria e uma máquina de transformar calor em trabalho, ok? O motor de um carro é um exemplo. Você fornece combustível a ele e ele queima e produz calor. É usado em partes para realizar trabalho e movimento do carro, ok? Era a ideia básica de uma máquina térmica. Aqui tem uma estrutura elementar que consiste numa fonte quente, ou seja, é algo que vai fornecer calor, entenderam? E numa fonte fria, que é para onde eu vou despejar calor que eu não usei. E no meio do caminho, eu tenho também trabalho realizado. Beleza? Então vamos colocar aqui alguns nominhos e fazer umas contas usando isso aqui. Fonte quente eu vou chamar de calor retirado da fonte quente. E Q2 de calor perdido para a fonte fria. E tal, que é o trabalho realizado. A temperatura da fonte quente vamos chamar de T1 e a temperatura da fonte fria vamos chamar de T2. As temperaturas sempre precisam estar em Kelvin, tá bom? Lembrando que para converter Celsius para Kelvin, basta você somar 273. Vamos começar pensando como que eu posso escrever o trabalho em função do calor. Veja só, o trabalho realizado pela máquina térmica é a diferença entre o calor que eu estou tirando da fonte quente e o calor que eu estou perdendo para a fonte fria. É óbvio, né? Então, o trabalho é quem? Então, o trabalho é quem? Ele é o Q1, que eu tirei da fonte quente, menos o Q2, que é que eu perdi para a fonte fria. Rendimento de máquina térmica a gente representa por Ni, que é esse N aqui esquisitinho. Na verdade, eu não sei o nome dessa letra, mas parece mais um N bem esquisitinho. O rendimento é basicamente a divisão do trabalho realizado pela quantidade de trabalho que você tirou da fonte quente, tá? Ou seja, dá para escrever também da seguinte forma: o rendimento é Q1 menos Q2 sobre Q1. Consequentemente, dá para escrever também da seguinte forma: Q1 dividido por
1 é 1. Q2 dividido para 1 não dá para simplificar. Q2 por Q1 mesmo. Vamos às algumas observações interessantes. Para que eu tenha um rendimento de 100%, eu precisaria ter N igual a 1, tá? Isso aqui significa 100%. Será que é possível termos rendimento de 100%? Vamos ver, vamos fazer a conta. Para eu ter o rendimento de 100%, é necessário que essa parcela aqui da conta seja igual a zero. Mas por que Q2 dividido por Q1 seja igual a zero, é necessário que o termo de cima seja igual a zero. Porque se o termo de baixo for igual a zero, não consigo nem dividir, né? Não dá, né? A fonte quente não dá para ter calor igual a zero. E para o calor aqui de cima ser igual a zero, quer dizer que nem perderia calor para a fonte fria. Minha máquina ideal não pode perder calor para a fonte fria. Ok, mas se eu não tiver a fonte fria, o calor não sai da fonte quente. Lembra que energia é o calor em trânsito entre dois corpos. Devido a uma diferença de temperatura, então o calor só se dá ao trabalho de sair da fonte quente e ir para algum lugar, porque existe um lugar mais frio para ir, que é a fonte fria. Ou seja, já começamos aqui com um problema aqui, não ter condição, que é não ter uma máquina com rendimento de 100%, porque que significa que eu não estou perdendo calor para a fonte fria. Também posso escrever da seguinte forma: 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? Que é o T1 na verdade. Novamente, se eu quiser ter o rendimento igual a zero, essa parcela aqui teria que ser igual a zero. Mas para que essa parcela seja igual a zero, T2 tem que ser igual a zero. É um T2. T2 é a temperatura da fonte fria. Ah, tudo bem. Temperatura igual a zero pode. Só que lembrando que eu estou trabalhando na escala absoluta. Então, T2 igual a zero significa zero absoluto. Ok? A menor temperatura do universo. Então, seria a temperatura dessa máquina térmica. Ou seja, eu até consigo criar com um rendimento de 100%, desde que minha fonte fria esteja no zero absoluto. Agora vamos para um experimento. Gente, o experimento que vocês acabaram de ver é conhecido como lata bailarina. Por quê? Porque quando começa a ferver a água, ela começa a girar. Mas vou entrar em detalhes, no caso eu vou explicar melhor. Ao acender as velas, o calor é transferido para a água, que ao chegar à temperatura de ebulição começa a formar vapor, e esse vapor tende a se expandir, fazendo a pressão no interior da lata. Porém, onde tem furo, essa pressão deixa de existir, pois o calor escapa, fazendo com que a lata gire.